amigo corredor. Fala, amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz, do Pé Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje vai ser somente eu e você aqui, sem convidados, afinal, fim de semana, esse último fim de semana, feriadão, independência do Brasil, independência ou morte, proclamou Dom Pedro I, e a turma parece que ficou independente, meu velho, independente do novo coronavírus, afinal, o mundo parece que voltou para o antigo normal, sei lá, como é que você achou aí esse final de semana? Onde você estava nesse feriadão? Esse foi o primeiro fim de semana, né, galera, que a gente teve pós-pandemia. A pandemia não foi embora, mas, segundo as capas dos principais jornais do fim de semana, tinha muita gente na rua. Foi o primeiro feriado que a gente teve depois da quarentena, da flexibilização, e a gente teve evento. Teve corrida de rua, teve praia, teve piscina, teve gente na rua, né? E aí, hoje? A movimentação, digamos assim, foi intensa, meu velho. Assim, e a gente não pode falar que foi... a gente vai levantar aqui cunho político, classe social, religião, visão econômica. Para mim, assim, liberou geral, meu velho, nessa pandemia. E basicamente tudo voltou ao normal. A gente viu aí cinemas retornando em São Paulo, igrejas retornaram a ter um público, digamos assim, normal também, normal. E claro, meu velho, a corrida de rua entra nesse debate, afinal, para quem viu por aí, digamos assim, a gente que semanas atrás a gente conversou com o Corredor Irônico, então fizeram meio que um meme lá, com a praia lotada e quem estava lá no meio da corrida é o nosso querido Frade, meu velho, na meia maratona do Rio. O icônico Frade, meu velho. E outros exemplos aí, a turma fez exemplos da praia lotada com o menininho perguntando se ir para a escola é seguro. Já outras pessoas compararam a praia lotada com a reabertura do futebol, do futebol com públicos, na verdade. Então, será que é mesmo? Será que dá para comparar tudo isso, Lidiane? Eu, particularmente, retornei às corridas de rua, estava em Itacaimbó, viajei com Sandra, estive com meus amigos lá de Xangrande, do pessoal da Ecorchan, e encontrei várias pessoas lá em Itacaimbó, e foi uma corrida bacana, foi uma corrida pequenininha para 70, 80 pessoas. A gente usou bastante álcool gel na mão, não utilizou máscara durante a corrida. Vocês vão conferir o meu vídeo aí, já tá no ar lá no Pernambuco Running, mas eu usei a máscara durante o período todo da corrida. Então, isso foi particular meu, mas não era obrigatório. Mas Lidiane estava aí de boa, digamos assim. Corresse, Lidiane, nesse final de semana? Eu treinei em Olinda no sábado e no domingo eu fui aglomerar na praia. Fazia um tempo que eu não ia para a praia e fui também fotografar a praia. Por um motivo bem simples. Nem tudo que a gente vê nas fotos significa que é a realidade. O fotojornalista ele tem o poder de escolher um ângulo bem específico para você entender o que é aglomeração. E por isso as capas dos jornais de domingo em relação ao sábado, de segunda em relação ao domingo pré-feriado, e as capas de terça em relação ao dia de feriado foram aglomerações na praia. Mas são aglomerações um pouco diferentes do que algumas pessoas estão pensando, né? Mas, assim, eu vou dizer a minha opinião de fato. Não é aglomerar sem aglomerar. É difícil explicar isso, mas tem muita gente no mesmo lugar, mas todas não estão juntas. Cada um está na sua mesa, a mesa tem um distanciamento de 2 ou 3 pessoas, de 2 ou 3 metros, e as pessoas que estão na mesma mesa na praia são da mesma família. Então, quando a gente vai avaliar aglomerações agora no pós-pandemia, eu acho que vale um pouquinho o bom senso de entender. Tipo, o Washington, teoricamente, estava com os amigos dele, com pessoas de casas diferentes. Por isso que ele estava de máscara. Eu estava com um membro da minha própria casa, com meu marido. Então, eu estava sem máscara. Enquanto eu estava comendo, logicamente. E tinha mesas com 10 pessoas, todos da mesma família, que juntaram 2 mesas e se afastaram. Então, a gente está vivendo um novo normal, né? Na corrida também estava assim? Então, a gente tentou ao máximo isso, né?
logo quando a gente chegou, estava todo mundo realmente de máscara. Algumas corridas que retornaram durante esse período, antes mesmo de Pernambuco, a gente observava muito que existia a preocupação de utilizar a máscara antes do evento e após os eventos. E Itacaimbó não foi diferente, a terra do machista. Eu estive lá e utilizamos a máscara durante todo o pré-prova. Algumas pessoas não estavam utilizando, mas mantendo-se aquela distância recomendada de 1,5 m, 2. No meu vídeo, vocês vão verificar algumas pessoas lá que não estavam utilizando máscaras. Já existiam pessoas que estavam utilizando vários tipos de máscara possível. Além da máscara esportiva, tinha aquela máscara de algodão, que geralmente a gente utiliza mais para o cotidiano. Tinha gente com aquelas máscaras. Você que é fotojornalista, você utiliza. A gente falou até isso com o Dr. Fabian, que foi aquela meio de acrílico. Face shield. Isso, né? Exatamente. Tinha gente que correu com essa máscara. Então, as pessoas estavam, de certa forma, preocupadas, mas a verdade é que muitas pessoas estavam realmente com saudade de correr. Eu não posso falar. Cara, eu estava com muita saudade de voltar a filmar corrida. Durante esse período, para matar as minhas vontades, os meus anseios, como fazer cobertura de prova, eu estava fazendo os vídeos comigo e com Sandra nos treinos que a gente fazia. E eu vi a felicidade das pessoas ali naquele momento. As pessoas estão querendo o retorno das corridas. E isso acaba servindo como parâmetro. Dia 11 de outubro, a gente vai ter Goiânia. Eu conversei, inclusive, quem não conferiu, vai lá no Instagram do Pernambuco Running, tem lá no IGTV a live que eu fiz com o pessoal da Corrida Cruzeiro do Carmo, que vai acontecer em Goiânia. E logo uma semana depois, também a gente confirmou isso lá no Resenha de Corrida, na live lá no canal do Bora Correr Galera, mas também está disponível em áudio, lá no podcast Resenha de Corrida. A gente conversou com o pessoal dos 21K de Pipa. Então, essa realidade de retornar às corridas está cada vez mais normal. Está próximo, digamos assim. Itacaimbó começou com uma corrida de 70 pessoas. Essas próximas corridas que vão acontecer em outubro, a previsão é até 500 pessoas. E uma aglomeração dessa, Lidiane, você acha possível? Eu, particularmente, eu já acho. A gente que conversou aqui com o professor Daniel e com o Deco, nos inícios, nos primeiros episódios do Papo Corrida, a gente verificou isso, viu que era possível. Desde que as pessoas tenham educação e compreensão de que, para retornar, a gente precisa dos dois lados da moeda, que o organizador se preocupe com o corredor e que o corredor se preocupe com ele mesmo e com o próximo. Eu acho que essas corridas aí vão acontecer. Eu estou muito feliz de ter corrido em Itacaimbó e estou louco para que chegue o dia 11 e 17 de outubro para voltar a correr novamente. Crise de abstinência, né? Eu acredito que dá para ter corrida de rua já. Acho que a gente pode ter evento, mas com muito cuidado, com a quantidade. Eu ficaria, se fosse para chutar uma quantidade, ao longo de todas as conversas que a gente teve no Papo Corrida, com o Deco, com o professor Daniel, com o Jeff de Campos sobre as academias, eu acho que 100 pessoas era um número legal para testar. Como seria o comportamento das pessoas? Porque não dá para... Itacaimbó, que foi a nossa primeira corrida em Pernambuco pós-pandemia oficializada, né? Autorizada. Oficial. Oficial, digamos que fosse no calendário da Federação Pernambucana, né? Com permit autorizado. Mas Itacaimbó, o pessoal estava até me criticando. Pô, você vai para uma corrida clandestina? Eu disse, não, eu não fui para uma corrida clandestina. A corrida teve autorização da Prefeitura Municipal de Itacaimbó. Ela aconteceu dentro... Itacaimbó é pequeno, gente. É uma cidade minúscula. Eu passei pela praça, Quando eu saí da praça, era tudo zona rural. Terrão. Então... qualquer coisa que acontecesse lá, todo mundo estava sabendo, até o padre da igreja que estava fechado lá saberia que iria ter uma corrida ali do lado da igreja dele. Então, eu vi as fotos no @PRunning. É pequenininha a corrida, é muita zona rural, então eu acho válida ter a corrida. A gente sabe, quem está ouvindo a gente sabe que estamos na base do treino clandestino com medalha. E não vamos nos negar, porque tem muita gente aqui que está correndo. Eu só não participei de treino com medalha ainda, mas desafio virtual aglomerado já teve vários. Desafio virtual camuflado, /camuflado, já teve vários, velho. Virtual, mas não é tão virtual assim, porque está todo mundo largando junto, então deixa de ser virtual.
Teve evento virtual clandestino? Teve. Tacaimbó foi um evento oficial. Serve como parâmetro? Ao longo das conversas, o que eu ouvi por aqui, eu acho que não. É na zona rural, é diferente, é longe da cidade, a quantidade de pessoas é pouca, a maioria é morador local, a quantidade de casos lá é pequeno. É diferente de você fazer uma corrida na orla de Boa Viagem, oficial. Aí você vem a galera que pegou Covid, que não teve Covid, que quer usar máscara, que não quer já são públicos diferentes. Então, eu acredito que públicos diferentes, locais diferentes, devem ser analisados de formas diferentes. É tanto que o Brasil inteiro está em crise. Supostamente hoje, quando a gente está gravando, dia 9 de setembro, o Brasil perdeu o controle da pandemia novamente. A gente está sem controle de casos, sem foco. No Brasil, é diferente da realidade de Recife. Recife, a gente está tendo queda da quantidade de mortes e queda na quantidade de contágios. Mas ainda não tem esse controle todo. A gente não analisa pelo Brasil, mas a gente ainda está caminhando no negócio. É diferente de Itacaimbó. Itacaimbó é 150 quilômetros do Recife. Nem todo mundo pegou um carro para 150 quilômetros. Só os viciados, assim, aqueles viciados fortes, e quem não teve coragem de pegar o carro chegou a medalha em casa, como o Carlos Beltrão, né? Ainda não chegou, porque eu estou com a medalha de Carlos Beltrão aqui do meu lado. Pode ser que quando sair esse podcast já esteja na mão dele, mas até que se prove ao contrário, está comigo aqui, ó, em minha posse, em meu poder. Vou entregar ele ainda. Eu vi, Beltrão é meu ídolo, sempre vai ser. Algumas pessoas como Beltrão se inscreveram, tentaram ir na primeira data da corrida do Tacaimbó, mas não tiveram coragem pela distância. Mas você fazer uma corrida que custa R$10 de Uber da sua casa, vai atrair muita gente, né? São critérios diferentes, e é mais fácil você controlar quando todo mundo é da mesma cidade. Quando vem todo mundo da região metropolitana, a gente sabe que não é o mesmo. Explica-se assim a quantidade a gente pode exemplificar com a quantidade de treinos que teve durante a pandemia sem poder no centro do Recife. Se não tivesse fechado os parques, a gente tinha os grupos de amigos do mesmo jeito. Mas isso, de certa forma, já retornou isso, porque, como exemplo prático, a gente pode lembrar dos grupos de corrida, onde a maioria dos grupos de corridas já retornaram a fazer as atividades sociais. Os calendários deles com treinos noturnos já retornou ao normal. A corja, se eu não me engano, a corja não voltou. O Lula disse que se voltar, Lula até inclusive falou isso no podcast que a gente fez com ele, no episódio, ele falou que só retorna quando tiver se sentir seguro. Enquanto isso, ele já está lá quase chegando aos 1.800 quilômetros em casa, quando a gente está gravando esse podcast aqui, esse episódio. No dia 9 de setembro, ele já está chegando aos 1.800 quilômetros, meu velho, correndo em casa. E, por enquanto, quem está correndo com a camisa da corja são treinos sem o aval de Lula, treinos individuais, não é o calendário da corja de treinos, que sempre acontece nas segundas, quartas, sextas e sábados, eu acho, se não me engano. Tem treinos longos da corja no sábado. Então, os grupos já retornaram, as assessorias já retornaram, seguindo o protocolo apresentado pela FEPA, fazendo a aferição do calor. Eu acompanho a Sandra sempre nos treinos de sábado. O pessoal dos corredores da Zona Norte só inicia os treinos depois de aferir o calor de todo mundo, por exemplo. Eu acredito que a nossa amiga a Manu, que participou também aqui do Papo Corrida, me dando uma lição de moral para treinar. Inclusive, eu vou treinar daqui a pouco. A Manu, por exemplo, eu já sei que ela faz isso também. Isso é padrão, obrigação de todas as assessorias, aferir o calor dos alunos. Então, os treinos para essa galera já voltou. Então, eu acredito que está faltando muito pouco para a gente retornar às corridas. Se a gente observar, eu falo por mim, eu estou eufórico ainda de Tacaimbó. Eu achei tudo muito simples. Eu acho que a visão que eu tenho é que a gente está dificultando demais as coisas. Mas tu entende que é o simples porque é um público pequeno? Eu ando lendo, eu vejo todos esses memes brincalhões que não são tão legais assim, não são tão engraçados. Quando você compara, o trabalhador pode entrar no ônibus lotado, mas não pode participar de corrida de rua. O trabalhador pode ir no supermercado e na farmácia, mas não pode para corrida de rua. São realidades diferentes. Eu não acho que deva
possa brincar com o incomparável, tentar comparar realidades diferentes. Eu não vejo como você fazer um circuito das estações agora. Porque isso quer dizer que todas as 7 mil pessoas, por exemplo, vão ter educação suficiente para entrar por uma porta só e Mas aí é aceitar diferente. a pressão. Mas aí eu vejo como diferente. Eu, por exemplo, eu não acredito, eu sou incrédulo em acreditar que o pessoal da Corrida das Pontes do Recife adiou novamente a corrida. Era para ser em março, no aniversário da cidade. Foi tolerável. Eles mudaram para julho, porque até então a gente não imaginava a gravidade do problema. Eu, pelo menos, em março, quando jogaram para julho, eu achei, em julho a gente vai estar tudo normal. E realmente não voltou ao normal. A gente não sei se porque a gente não conseguiu seguir as normas, ou os exemplos que a gente teve na Itália, na Espanha, que já era o epicentro, e a gente não conseguiu se organizar para que aqui se tornasse também um epicentro, mas não vem ao caso nesse sentido. Saiu de julho, jogou para dezembro, eu digo, peraí, a corrida não teve grandes maratonas como Boston, não teve Tóquio, não teve provas tão grandes como a Corrida das Pontes do Recife. A Corrida das Pontes do Recife leva brincando 8 a 10 mil pessoas, isso eu estou incluindo os pipocas, isso estou incluindo staffs, imprensa. Ou seja, como é que a gente pode ter uma prova dessa em dezembro? Eu não acredito que Corrida das Pontes aconteça nem circuito das estações, nem Night Run esse ano. Talvez não aconteça no início do ano que vem, até que a gente tenha de fato essas vacinas russas aí, essas vacinas chinesas, que está lá no Instituto Butantan e cai aqui na gente, e a gente toma e fica feliz para sempre e a vida continue. Mas até então eu não acredito em eventos desse porte, feito circuito das estações, Corrida das Pontes, Maurício Nassau, infelizmente, porque me dói muito saber que esses tipos de eventos a gente não tenha. Mas eu acredito que uma corrida do porte da ACOP iria acontecer esse final de semana, uma corrida para 300 pessoas no dia 7 de setembro, Independence Run. Eu acredito que daria para acontecer uma corrida. Lembra que ela deu 300 pessoas porque tem outras opções. Imagine quando você abrir inscrição para a única corrida ser a da ACOP, ou a única corrida ser o Vivo Paulista. Tu acha que realmente ela vai ficar nos 200 pessoas que era previsto? Quando a gente está com 5 meses de abstinência, tem gente se tremendo, que nem Washington em casa para poder correr, tem gente sonhando com o próximo kit de corrida que vai comprar, que nem Carlos Beltrão. Aí, imagine o que vai acontecer. A praia, que eu cansei de ir fotografar a praia para a agência de notícias. Nunca deu tanta gente na vida num domingo. Isso é o fenômeno da abstinência de não ter aquilo. Eu deixei de voltar, eu participei do resenha de corrida na segunda, lá em Carpina, porque eu fiquei com medo de perder o resenha, por conta que eu estava no trânsito, na BR-232 ou na 408. O Adriano, o doutor Corrida, ele chegou faltando 10 minutos de Tamandaré. Para ter uma ideia. O Adriano chegou faltando 10 minutos. E para pegar ali a BR-101 para o Porto de Galinhas, aquelas coisas todas ali, o cara quase se ferra, quase não chega. Eu disse, então eu vou ficar por aqui, depois que terminar o resenha, eu pego uma estrada, zarpei para Jaboatão. 30 minutinhos, como se fosse um dia normal. Mas o mapa de calor até então, no horário que eu estava em Carpina, horas antes de começar o resenha às 20 horas, o trânsito estava terrível lá na 232. Estava todo mundo voltando para Recife. Para quem vinha de Caruaru, de Gravatá, que tem muita gente que tem casa em Gravatá, em Xangrande, ou vai para Pousada. Eu disse, não, vou ficar por aqui. Muita gente saiu. Eu acho que, assim, eu penso dessa forma. Eu acho que dependente. Antigamente não, até pouco tempo atrás, a gente está muito polarizado e a gente pensava muito, isso é papinho de esquerda, isso é papinho de direita. Eu acho que o comportamento está homogêneo, todo mundo está cansado do novo normal. Eu penso dessa forma. Então, você vê a pessoa que falava, vamos ser uma pessoa melhor e não sei o quê, aquele lenga-lenga todo, tava na praia, meu velho. Tava na praia. Não tava preocupado com o novo coronavírus, não tava preocupado com a pandemia. Não, muito calma nessa hora. Eu estava na praia, continuo preocupada com o coronavírus, mas eu sou defensora de precisamos voltar ao normal em algum momento.
que não é normal. Eu voltei à musculação, mas eu voltei com o meu próprio spray de álcool 70, porque eu não confio no spray de ninguém. Eu tenho meu próprio álcool gel e minha própria toalha, e levo 2, 3 luvas, 3 máscaras. Então, é normal? É, mas não é ao mesmo tempo. Eu fui para a praia, eu acho até bizarro dizer isso, mas eu levei minhas próprias colheres e meus próprios copos para poder comer caldinho. Se eu quiser comer, então eu troquei o caldinho da pessoa que me vendeu e não consumi nada que fosse frio. Porque, na teoria, você não. Se você manusear um pão, por exemplo, você vai estar diante do coronavírus, nas próprias mãos ou ingerindo. Então, eu não comprei nada frio. Eu acho que dá para fazer. O problema é que eu sou uma em centenas. Eu também acho muito maldoso essas propagandas, esses memes brincando, comparando. A gente tem que voltar para a escola, a gente tem que voltar para a corrida, porque tem muita gente trabalhando para saber se a gente pode voltar para a corrida ou não. Esse incentivo que a gente faz, a gente só está criando uma frustração nas pessoas. É frustrante você ficar dizendo as coisas estão voltando e a corrida não volta, quando você sabe que se não voltou é porque não tem condições. Ninguém está afim de ficar sem dinheiro. A prefeitura não está afim de deixar de arrecadar com as autorizações. A federação não está afim de deixar de trabalhar para ganhar dinheiro. Os staffers não estão afim de deixar de ficar sem dinheiro. E você ficar o tempo todo repetindo. Não tem corrida, não sei porquê. Está todo mundo no ônibus, mas não se arriscando, mas não quer se arriscar em corrida, quer saúde. Está tendo um estudo para isso. Eu acho que a coisa está andando, a gente está mais perto do que longe, como o Washington disse. Mas esse incentivo não acho legal, sinceramente. Eu acho que vai chegar o momento, a gente vai testar. Tá todo mundo afim de ganhar dinheiro, tá todo mundo afim de gastar também. Eu tô super afim de comprar kit de corrida e ir buscar, não nego isso. Tô no time de Carlos Beltrão, é Carlos Beltrão forever, mas acho que ainda é muito precipitado. Tacaimbo é legal, Goiânia também é muito distante, não vai ter essa quantidade toda de inscrito. A distância também tira uma boa quantidade de gente de querer ir para ter pipoca. Eu já acho que vai ser a primeira grande prova de Pernambuco, vai ser lá, porque Goiânia, eu estava até falando com o Rafael Coelho, que é o organizador da prova, da Time Run, que é a organizadora da prova, é uma organizadora paraibana. E é tão paraibana porque Goiânia fica na meiota entre João Pessoa e Recife. Ela vai ter 2 públicos, né? Vai ser 2 públicos, meu velho. Vai ser tipo misturar. E olha, vai ser num feriadão, tão quanto este. Próximo a 2 regiões metropolitanas. Eu não sei nem se João Pessoa tem região metropolitana. Deve ter. Tem. João Pessoa é tão aqui pertinho que eu quase entrando. A turma quer botar Goiânia para ser grande Recife. Imagina, daqui a pouco tá João Pessoa junto. Mas eu acho que, assim, de certa forma, eu acho que existe até uma pressão para que esses eventos retornem. Não é só meme, não. Eu acredito nisso, viu? Porque se a gente for observar, no dia 1º de setembro, teve, da mesma forma como teve o protesto dos professores de educação física, profissionais de educação física, e semanas depois o negócio que iria entrar no nível 6 da flexibilização caiu para o 5, algo desse tipo assim. Ele adiantou 2 níveis por conta da pressão que os professores fizeram. Exatamente. E dia 1º de setembro aconteceu algo com os organizadores de eventos, profissionais da área de eventos, autônomos. E quem estava lá? O nosso querido Rommel Showman. Estava lá representando os organizadores de corrida de rua. Os organizadores não, os profissionais em si de corrida de rua. E isso abrange fotógrafos, abrange staffs, abrange ele, que é o locutor. Ele é o principal locutor de corrida de rua aqui do estado. Então, eu acho que essas séries de flexibilizações que nós tivemos ao longo dos tempos para cá acabam forçando que esses tipos de eventos feito corrida de rua retornem, pô. Se a gente observar, o barzinho hoje em dia virou show a céu aberto, se a gente for observar. Tem lá o barzinho, tem lá o cara do voz e violão e transformou-se num verdadeiro show ao céu aberto. A gente viu aí vídeos do Recife Antigo com os caras lá na Rua da Moeda e parecia caramba, tinha gente demais, velho. Eu não lembro de uma Rua da Moeda tão cheia quanto o vídeo que eu vi quando era no antigo normal. Então,
essas flexibilizações que o governo acabou realizando acabam impulsionando que, pelo menos é o que eu observo, que essa carência, essa vontade de reabrir outros eventos, como a corrida de rua, acabe criando essas comparações. Poxa, o barzinho a céu aberto não pode, e uma corrida não pode, que gera saúde. Há uma maldade? Mas eu acho que há um fundo de certeza aí, viu, Lidiane? Eu sou do time, não vou mentir, eu sou do time que está louco para que abra as corridas. Agora, claro, de forma com que a gente conversou com o professor Daniel aqui, que é seguindo um certo protocolo, que tenha pelotão na largada. A corrida de Goiânia mesmo, ela vai ser feita por largadas, por zonas. O tempo não vai ser tempo bruto, a premiação vai ser tempo líquido. Ou seja, a Sandra pode estar comigo lá atrás, no fundão. E chegar junto, né? E chegar no mesmo tempo. E chegar no mesmo tempo dos caras que ficam lá na frente. O que vai valer é o tempo líquido. Então, já é uma diferença. Vai se separar. Tu já parou para pensar que num bar, por exemplo, você pode controlar uma série de elementos externos que numa corrida não dá? Deixa eu explicar melhor. Eu tô vendo isso não, viu? Tô vendo isso não. Se você vai para por exemplo, se você vai para a praia, no meu caso, levei meu copo, a água é a minha, e tá lá meu álcool gel que eu mesma me dei, né, em cima da mesa para eu usar. Não vou chegar perto das outras mesas, não vou confraternizar, não vou dividir copo com ninguém. E é tudo muito simples e pequeno para controlar. O problema de grandes eventos é que não dá para controlar muita coisa. O banheiro é comunitário, já é um grande problema, que já vai uma quantidade de gente, pega na maçaneta, vai, não tem como limpar tudo isso na velocidade que as pessoas usam. A hidratação não é dada por você, e você precisa dela. E não dá para lavar as mãos no meio da corrida, né? A medalha não vem por você, a comida vai ter que abrir, aquela hidratação sólida vai ter que abrir mão, porque vai ser mais difícil. O aglomerado antes e depois você não consegue dispersar. Você não pode pedir às pessoas, por favor, não se cumprimentem tão perto. Saiam, se afastem 2 metros. São coisas que a gente não pode controlar. É como um show. Como é que a gente vai fazer um show? Um show, eu sei que todo mundo quer evento. A necessidade é enorme. A mim, já afetou a mim em vários momentos por ser fotógrafa também de eventos. Mas como é que a gente faz as pessoas assistirem a um show de uma banda afastada de 2 metros? Isso é o que não dá para controlar. Num restaurante, a gente consegue fazer isso, que a pessoa sente na mesa, a gente não oferece a pista de dança e a pessoa vai continuar sentada no lugar dela. Em uma corrida de rua, tem muitos elementos incontroláveis. Eu acredito que seja por isso o parar por um tempo para analisar, ver como a gente está do sistema de saúde para poder andar. Sou a favor que tenha corrida de rua, também quero trabalhar, sou fotógrafa de corrida, mas acho que não, ainda é muito arriscado em Recife. A gente vai atrair gente que estava quietinho em casa na quarentena, deixa o povo quietinho por um tempinho. Mas se tiver, também sou a favor que vai quem quer. Democracia é isso. O fato do shopping estar aberto, eu não entrei nele ainda. Ele já abriu faz 3 meses, eu ainda não entrei. Então, somos livres, mas tu não concorda não que é muita coisa que a gente não consegue controlar numa corrida, que tem que ser pensada com muita cautela. Mas aí é que tá, né? Se a gente for observar que depende das pessoas, de certa forma, depende das pessoas. Eu estou tentando alinhar aqui o meu raciocínio, mas, por exemplo, a gente viu as praias retornando. O que pediram para a gente? Olha, a praia vai estar aberta, a venda de alimentos vai retornar, mas vocês têm que manter o distanciamento mínimo de 1,5 entre cada barraca. 1,5 metros. Pelas fotos eu não vi isso. Não, a caiaca, boa viagem. Eu não estava no Pina. Eu não estava no Pina, aqui. Eu vi a aglomeração. Quando eu fui embora, eu vi gente em todos os lugares. Era um mar de cabeças ali, de gente. Mas aonde eu fiquei, tinha um distanciamento. Existe também a questão do ângulo, que o tal do fotógrafo é maldoso. Eu não vou negar, não, porque eu vi fotos dos mesmos lugares que eu fiz e eu foquei na barraca. Ela tinha pelo menos uns 2 metros. Mas se você pega de cima, você vê todos os guarda-sóis juntos.
Você abre a lente e vê todo mundo e faz, tá todo mundo juntinho, agarrado, que nem o galo da madrugada. Não, não é. Isso aí também tem uma certa maldade. É que nem transporte público. Se você pegar de 7 às 8h30 da manhã no meu bairro, ele sempre vai estar lotado. Mas de nove até 5 da tarde, tu pega o transporte tranquilo. Então, ele está sempre assim? Não, não está. É corrida também. Eu acredito que dá para fazer. Inclusive, a gente vai ter um em Mato Grosso, que é dos dias 13 aos dias 16, que são largadas por onda, mulheres de manhã, homens de tarde. Achei super legal a ideia, mas a gente sabe que em Recife é muito difícil fazer isso. Que a avenida vai ficar aberta por 12 horas para os corredores? Eu já sugeri isso até o professor Daniel, né? Enquanto a Arena Pernambuco está fechada, para jogos somente, dava muito bem para fazer um circuito ali de 5 quilômetros no estacionamento, a gente correr por ali. Dava. O autódromo no Caruaru, por exemplo, dava para fazer uma corrida fácil lá, tranquilo, sem tirar a estrutura. Mas isso depende muito de patrocínio e interesse do organizador, e inclusive interesse do público também, de participar de uma prova desse tipo. Eu acho que eu participaria. Eu vi essa prova no Mato Grosso do Sul, a corrida digital. Foi uma das primeiras que aconteceu. Aqui do lado, em Alagoas, no interior de Alagoas, também aconteceu uma prova dessa, só que de trail. E teve o público. Agora, tem que ter alguém investindo atrás para manter staff direto, para manter uma estrutura instalada por uma semana. Talvez lá em Carpina, onde o Pepe realiza a Glide Nation, o clube de Campo Planalto, poderia acontecer uma corrida lá também, tranquilo, de trilha, onde realizava a Strongs, lá na meta ambiental, lá em Garaçu, também poderia ter uma estrutura como essa. Assim, se a gente for pensar aqui, tem pontos no Recife, públicos e privados, até lá no interior, em Caruaru, tanto no aeroporto de Caruaru, quanto no autódromo de Caruaru, dá para fazer uma corrida tranquilo. Nesses espaços. Mas eu acho que nesse caso aí é mais interesse do organizador do que propriamente do corredor, né? Se tiver, eu acho que o corredor vai até se tiver corrida sem protocolo nenhuma, velho. A verdade é essa. A gente está falando aqui, tá nessa retórica todinha, mas eu acredito que existem pessoas preocupadas com o novo coronavírus, Existem pessoas que acham que se tomar um chá de cloroquina tá salvo, e não é bem assim. E existem também pessoas que vão esperar pela vacina, como o nosso amigo Lula. Lula falou enfático, enquanto não tiver vacina, eu tô aqui na minha, correndo 10 km todo dia em casa, e tô tranquilo, rumo ao Guinness. Eu concordei com o Lula por um tempo, e conversei com o Lula também por telefone, que o isolamento social é complexo. Chega um momento que eu preciso da socialização. Eu preciso ter um professor reclamando comigo quando for fazer um agachamento. Fazer em casa, há um certo limite do que você pode brincar com um cabo de vassoura em casa, né? Fazer peso de cimento. Depois de um tempo, cansa. Agora, eu acho que a gente entrou na fase agora do alto protocolo. Eu estava conversando isso com uma amiga minha, porque a gente está vendo muita gente de face shield ao ar livre. Como eu fui para Pontas de Xarel, que é uma praia super distante. E eu achei super engraçado, porque tinha eu e meu marido sentados na areia e passou um casal a 1 quilômetro de distância de máscara. Aí eu entendo a ideia deles, mas não tem como eles pegarem coronavírus ali. A gente estava 1 quilômetro de distância numa praia deserta, sem barraca, sem ninguém. Por isso que eu acredito que a partir de agora a gente entrou na autorregulação. Você entende o que é o vírus, entende como funciona e faz o que funciona para você. Correr de face shield, para mim, é totalmente inviável. Mas eu já vi, assim como tu viu na corrida, eu já vi gente treinando com face shield, mas se o vírus se propaga por saliva, se precisa que o vento espalhe, tu já está de máscara, para que tu precisa do face shield? Se tu está correndo só na rua. Eu vi um pessoal lá em Itacaimbo com essa máscara, eu até filmei, tá no vídeo. E eu vi também um rapaz com a máscara que vende de João Pessoa, eu vi o perfil, que é uma mini face shield, que é só aqui assim, não é a testa para baixo, é só na pontinha do nariz aqui, como se fosse uma saia, tampando da pontinha do nariz para baixo, como se fosse uma máscara normal, ou uma máscara esportiva normal, ou uma máscara de pano normal,
Mas ela é mais agradável, né? Ela é mais agradável, mas entenda a ideia de que você vai. Se o problema é respirar o ar e não filtrar ele, ele entra por todos os lados, né? Porque se tu tá com a face shield pro meio do rosto e aqui tá tudo aberto, a ideia de que você tá protegendo o rosto morreu só com face shield. E usar os dois não é necessário. Então, a gente entrou no alto protocolo. Você usa o que lhe convier agora. Entra num lugar e leva seu próprio álcool. Eu não acho nem que precise oferecer tanto álcool no supermercado. Nem em todo canto. Tem que ter lá para quem quiser, mas não precisa obrigar todo mundo, não. Você vai e usa. E até porque a gente tem os assintomáticos também. Então, medir a temperatura não se torna tão eficiente assim. Né? Eu lá, por exemplo, corri com a máscara lá em Itacaimbó. O pessoal vai correr com a máscara. Eu digo, cara, eu corro 15, 16 quilômetros todo dia. Terça e quinta indo para o trabalho, porque eu não iria correr 5 quilômetros aqui com a máscara. E lá tava quente, meu velho. É incrível. Porque a gente saiu de Xangrande. A gente saiu lá de Xangrande. Tava com o pessoal da Ecorchan, Cida, Romualdo, Sérgio, grandes amigos que eu tenho. E lá em Xangrande já tava frio. Um negócio de 15, 14 graus. Chegamos em Encruzilhada de São João com 16. Quando chegamos em Itacaimbó, estava com 16 para 17 graus. Quando eu abri o aplicativo do celular para ver a temperatura, estava batendo 16. Isso de 6 horas da manhã. Quando chegou às 8, meu amigo, que calor, meu velho. Teve gente que não aguentou a máscara. Por exemplo, minha amiga Beth, lá de Brejo da Madre de Deus, ela que é defensora de unhas e dentes daquela máscara que eu fiz review lá no Pernambuco Running. A máscara da Blackbird. A Blackbird da Safe Sport Brasil. Utilizo ela. E a Beth é defensora dessa máscara com os dentes e ela não aguentou correr com a máscara, porque estava muito quente, muito abafado. Não porque ela não sabia correr de máscara, ela sabia, mas ela não aguentou e tirou a máscara. Sandra, por exemplo, não conseguiu ficar com 10 minutos com a máscara no calor de Itacaimbó. Então, obrigar as pessoas a utilizarem máscaras para atividade física no sol de Rachar de Recife, eu acho muito difícil. Não é todo mundo que se adapta como eu me adaptei, por exemplo. Eu acho extremamente desconfortável. Independente se é máscara esportiva ou não, eu não acho certo a gente falar, você tem que utilizar máscara durante a corrida. 21K de pipa, por exemplo, e a corrida Cruzeiro do Carmo, o regulamento do pessoal lá está dizendo muito claro. Máscara só antes e após a corrida, na concentração. Nossa, 21 quilômetros em pipa de máscara, quente pra caramba, é muita coragem, viu? Eu acho que nem os mais treinados, que nem tu, vai aguentar os 21 quilômetros. É muito chão, é muito quente, Natal. Quente. Vai ser no sábado, né? Vai ser no sábado, a corrida lá vai ser no sábado, mas não lembro a horário da largada, mas é bem mais cedo que Itacaimbó, que foi às 8. Itacaimbó foi às 8 horas, então tava muito quente. Pipa, eu acho que vai ser a nossa prova teste. Eu acredito nela. Se os 21K de pipa rolar de boa, tranquilo, porque existem outros fatores para a corrida que a gente vale lembrar também, que é o antes dela e o depois dela. 21K em pipa vai aquecer o turismo de lá, as pessoas vão para o hotel, são hotéis e pousadas vão encher, então é muito mais gente junto em restaurante, gente junto no pré-corrida, gente se encontrando, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Imagine uma meia maratona do sol no meio da pandemia, porque os pernambucanos praticamente fecham o Natal. Mas eu sabia que... de Pernambuco, eu fiquei num hotel de 12 andares, no Holiday Inn, onde os 12 eram de Pernambuco, inteiros. Mas eu estou me sentindo assim, Pipa, porque todas as pessoas que eu falo, você, por exemplo, você disse para a Sandra que vai para Pipa. Então, aí teve um colega... Vai ter noivado lá. Teve um amigo meu que falou, eu acabei de me inscrever em Pipa. Aí depois, um dia depois, teve um casal conhecido meu e de Sandra, que falou, nos inscrevemos em Pipa, vocês vão ficar hospedados em qual hotel ou qual pousada? Eu disse, pousada e hotel eu não separei nada ainda não, mas estou inscrito.
Se for pousada, comece, porque vai bombar. Isso tá parecendo... Eu tô me sentindo no episódio do Chaves, lá em Acapulco, por exemplo, que de repente tá todo mundo lá, todo mundo de Recife, aí o pessoal do Loucos, da Corja, o pessoal das assessorias. Tá cheio, meu velho, tá cheio. E olha que, pelo que o Paulo Gutenberg falou lá no Resenha, no episódio do Resenha que a gente fez, o maior público que tem fora Pernambuco é Paraíba. Então, tá tudo a mesma coisa ali, né? Se juntar Pernambuco e Paraíba, a gente se conhece. Então, eu acho que vai dar muita gente lá, mas existe um fator muito bom de Pipa, é que é uma prova trail. Então, nem todo mundo vai conseguir manter o mesmo ritmo. Então, a prova vai ficar mais espaçosa. É diferente da prova em Goiânia, que vai ser... Goiânia vai ser um percurso de 5 quilômetros, vai ser um circuito, e quem for fazer os 10 vai dar uma segunda volta. Mas o Rafael Coelho da Time Run, ele garantiu lá que, tipo, a prova tem o mínimo de curvas possíveis justamente para evitar esses encontros. Vai ser uma prova, um circuito meio que oval e não vai ter os encontros assim. Como vai ser uma prova por pelotão, ele garante que não vai ter essa aglomeração toda. Mas quando a gente coloca 10 quilômetros, já começa a criar uma certa diferença. Porque, na verdade, é o primeiro pelotão que aglomera, né? Quando passa 15 minutos de prova, tudo vai ficando muito espaçado. A prova em si, o evento em si, eu nunca vi problema na flexibilização da quarentena. Eu vejo problema no antes e no depois. Em Pipa, eu não vejo problema nenhum de Pipa acontecer, principalmente porque é uma prova longa. Se muito largar, se muito ficar junto, vão ser as primeiras 10 pessoas. Acho que querem pódio de alguma forma. O resto vai na maciota. Não tem esse... Aí se juntam em grupos de 2 e 3 porque queriam correr juntos. As pessoas que se cuidam, tipo Washington, Doutor Corrida e Bruno, vão correr juntos para tentar finalizar a prova juntos. Mas, no geral, não tem problema. Agora, existe o antes e o depois, que a gente só vai saber 2 meses depois se a quantidade de casos aumentou naquele período ou não. Eis o problema. Eu acho, fazer uma corrida desse tipo, por exemplo, em Recife, e atrair João Pessoa inteiro para cá, não é uma coisa tão legal agora. Minha opinião. O Washington já disse que vai para todos os eventos que tiver, mas eu acho que ainda é cedo atrair essa quantidade para o mesmo lugar. Encher os hotéis da gente é legal, para o turismo é excelente. Mas, na verdade, foi com o turismo que começou a pandemia, né? Se a galera não tivesse ido para a Europa e voltado e comemorado a viagem com festa, a gente não estava passando por nada disso. Aí, no fundo, se a gente começar a atrair gente de outros lugares para ter evento, a gente vai fazer a mesma coisa que aconteceu em fevereiro. Porque tudo começou porque em Recife, pelo menos, um casal foi para a Europa, foi para o Egito e voltou para casa. Tudo começou com 2 pessoas no Recife. E estamos aí. Você acha mesmo que pode gerar você acha mesmo que pode gerar uma nova onda? Esse feriadão aí? Todas as ondas que a gente teve na Europa foram motivadas em feriadões. E, no geral, por pessoas jovens que estão curtindo a vida. Aí não sou eu que tô, não é Lidiane, é estatística que está mostrando que a galera cansou da pandemia, vamos aglomerar e ser feliz, porque a gente só vive uma vez e começou a encurtar esse uma vez de vida. O que poderia durar 40 anos de vida, agora para muita gente está durando 3 meses, porque aglomerou. Todas as ondas foram feriados na Inglaterra, foram que começaram as ondas, na Itália também. Na China soltou foi uma data específica na China. Eu só esqueci o nome desse feriado. Eu sei que tem relação com as flores. Quando o pessoal foi comemorar tirando foto com as flores, pronto, veio uma nova onda de casos de 15 dias depois. Não acho que seja o caso de Pipa, mas acho que é um caso para se estudar o Pipa. Pipa deve ser estudada sobre como vai ficar Natal depois disso, para a gente ver ou como os corredores vão ficar com o nível de contágio, para a gente ver se dá para fazer outra ou não. Tu não acha? Eu não sei, eu acho que isso aí deve ser uma conversa com o doutor Corrida. Eu sou péssimo para esses achismos. Eu acho que o efeito manada de boi aí que a turma tanto fala, acho que a gente já... Eu acho inclusive que eu peguei esse danado desse coronavírus e não sei ainda, mas eu ainda vou... Não tenho intenção nem de fazer teste, na verdade. Você já fez esse teste?
já fiz 3 testes para trabalho e 2 testes por espontânea vontade. E todos deram negativo. E são da sorologia, então eu realmente nunca tive. E não fiz nada de muito extraordinário. Não deixei de ir para a praia, mas não consumi nada na praia. Não fui ao bar, usei máscara o tempo todo. E só. E o álcool gel é meu melhor amigo. Talvez quando chegar a vacina, eu não tenha mais digitais. Eu estou tendo um certo problema dos meus dedos reconhecerem na academia agora, porque pela quantidade de álcool que eu uso. Mas estamos firmes e fortes. Tem que abandonar o esmalte também por um tempo, porque o álcool começa a corroer o esmalte, então a unha vai ficar uma bosta de todo jeito. Mas eu acho que dá. Eu só acho que a gente ainda não passou por uma segunda onda, né? A gente começou a baixar agora. Então vamos dar um pouco de descanso na vida, porque a gente já teve gafanhoto, um super onda, uma queimada que durou quase 3 meses já. Está na hora de um pouquinho de descanso, de curtir só a estatística baixando, de ligar o jornal e dizer as mortes estão acabando, o número de contágios está acabando. Tá na hora de um descanso, né? Nas notícias. Eu acho que tá legal essas coisas aí. Tá tendo até terremoto em Caruaru, meu velho. Então, vai ver como é que tá. Esse final de semana foi incrível. Praia, sol, aglomeração, corrida em Itacaimbó, terremoto em Caruaru. E vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que nas próximas semanas a gente pode voltar a falar sobre esse assunto para ver se normalizou, né? Geralmente o pessoal fala que o ciclo depois de uma aglomeração feito essa que aconteceu no dia 7 de setembro, é um ciclo de 2 semanas para saber se a casa caiu ou não. Eu acho que a casa não caiu, não. Eu acho que a gente vai sair dessa ileso. Brasileiro é sortudo para essas coisas. É porque quando eu falei há um pouco atrás de maldade de botar um meme, é porque a análise de uma imagem, ela diz muita coisa. Eis o problema do jornalismo de uma foto. O fotojornalismo, ele conta os 2 lados de uma história numa única imagem, tu entende o que tu quiser. Então, tu coloca uma foto de uma praia lotada, mas se você chegar mais perto da praia, você tem que lembrar de algumas coisas. Tem que lembrar que família de classe média baixa era no mínimo 7 pessoas na praia. Com sobrinhos, e vai todo mundo junto para a praia, mas todo mundo mora junto. Eles já convivem junto, eles parecem uma aglomeração, mas são a mesma aglomeração. Você tem que ver que os barraqueiros estão cumprindo as exigências, tá? Eles estão de luva e máscara, e estão entregando, inclusive alguns entregando saquinho para a pessoa guardar a máscara enquanto consome. Uma imagem, ela diz muita coisa e não diz nada ao mesmo tempo. É a mesma coisa de você dizer Washington estava aglomerado em Itacaimbó. Tem uma foto tua que está com o pau de selfie para cima que você não vê ninguém do lado. E você vê casais juntos, assim, pessoas distantes uma do outro. Não é aglomeração. Teve corrida e eu não vi nenhuma foto tua de gente aglomerada. Vou esperar para ver o vídeo para ver se tinha e reclamar. Mas eu não vi durante a corrida, no meio do mato. Não vi gente aglomerada. Não, a corrida em si não tinha como ter aglomeração por conta da quantidade de pessoas, por conta da dificuldade do percurso. O percurso era de terra batida, estava muito quente. Assim, eu não posso reclamar muito de calor porque eu estava treinando com o Sandro às 9, 10 horas da manhã. Então, qualquer 9, 10 horas de manhã em Carpina, eu acho que dá para valer para Itacaimbó. Mas, assim, para as pessoas normais que treinam muito cedo ou não é habituado a percurso de terra batida, de terrão, de estradão, não tinha como ter aglomeração, porque o nível técnico da prova era de mediano para alto, mesmo numa prova de quase 6 quilômetros. Então, a aglomeração acabava partindo em momentos que eu até julguei desnecessários, como zumba. O aquecimento, por exemplo, aquecimento pré-prova, por exemplo. Por mais que as pessoas estavam afastadas, eu achei desnecessário. Eu achava que não precisava de ter aquecimento no momento da prova. Então, houveram momentos de aglomeração? Sim, houveram, mas eu acho que isso é adaptado. Não vejo que... Se eu fosse para pontuar, dar nota do evento que eu vi em Itacaimbó, de 0 a 10, eu dou um 8. Porque, foi um público pequeno? Foi. Mas isso já era esperado. Já era esperado que
a gente teria uma prova com um público pequeno. E isso acabou saindo naturalmente de Itacaimbo. 80 pessoas a 100. Então, foi legal. A gente falava aqui direto, tanto aqui no Papo Corrida como lá no Resenha de Corrida com os meninos, a gente sempre falava que a primeira prova que iria acontecer seria uma prova de trail. E, de certa forma, Itacaimbo era como se fosse um trail, porque não tinha asfalto. Era terra batida do início ao fim. Então, as provas foram... A prova, embora não tenha sido oficial, um evento teste realizado pela Federação Pernambucana de Atletismo, foi uma prova que serviu como teste de fogo para qualquer uma. Eu vejo dessa forma. Eu acho que se dá para utilizar ela como exemplo, infelizmente ninguém estava lá para conferir, fora eu, mas tinha pessoas importantes na prova lá. Enio Lima, tricampeão da Maratona Internacional Maurício Nassau, era staff, para você ter uma ideia. O Enio era staff da prova. O Enio foi campeão no passado. Mas eu nem acho que foi a pandemia, viu? O problema é 150 quilômetros. 150 quilômetros é uma distância... De Caruaru para Tacaimbo, por exemplo, são 50 quilômetros. Então, qualquer cidadezinha fica meio distante de Itacaimbo. São Caetano, eu acho que são 25, 30, que era a cidade de Enio. Enio mora em São Caetano, que fica ali próximo, a caminho. Mas eu achei um sensacional, meu velho. Eu acho que dá sim pra gente ter corridas. Eu acho. Eu sou o cara que segura aqui a bandeira. Me desculpe, Lula, mas eu acho que aqueles que, de fato, têm medo, têm receio ainda, eu tenho receio de andar de ônibus, por exemplo. Eu, quando perco o ônibus do trabalho, se eu não puder ir correndo, eu vou com o meu carro, mas se eu não tivesse carro, eu trabalhava em casa, eu ainda tenho essa opção de trabalhar em casa. Mas quem não tem, fica complicado. Pega um ônibus lotado. Eu ainda tenho essas opções. Mas eu também tenho a opção de escolher entre ir para a corrida e não ir para a corrida. Eu optei ir para a corrida. Se você não tem condições de ir para a corrida, se você tem medo, tem receio, eu entendo. Mas até porque a corrida tem um limite lá de 100, 200, 300, 500 pessoas. Se você não tem condições de ir, cara, fica em casa, treina sozinho, individual. Eu estou treinando, você está treinando. Então, eu acho que deve ter sim. Deve ter, viu? Deve ter. E, por favor, quem está me ouvindo, não me julgue egoísta. Eu acho que a gente chegou no momento, se já teve várias flexibilizações ao longo desse tempo, eu acho que a corrida já pode sim começar a pensar. Lembrando que Rio de Janeiro já tem evento teste, já teve evento teste em São Paulo. Então, por que aqui em Recife não pode começar a pensar em provas? Eu já acho que sim, viu? Eu nem acho egoísmo, eu acho um pouco de bom senso. Acho que as pessoas, assim, vou falar, vai ser bem um tapa na cara mesmo, mas algumas pessoas têm que parar de ser chata, de se chatear também. Você ficar triste porque as pessoas não estão fazendo o que você quer. Isso é muito chato, é cansativo, é exaustivo mentalmente você ficar chateado, porque você viu uma foto de Washington numa corrida e tinha pessoas sem máscara. Aí você vai ficar chateado com o Washington e com a pessoa sem máscara. Mas você está em casa. O importante é você estar seguro. Se você se sente seguro, se sente bem em casa, tá ótimo. A parte chata de ficar mandando meme dizendo que as pessoas não têm bom senso. Que, fulaninho foi para a corrida quando não deveria ir. Deixa fulaninho ir. O mundo, a gente já viu que a vida é curta, que a qualquer momento pode surgir outra pandemia. Se fulaninho quer correr, deixa fulaninho correr. Eu sou desse pensamento, eu não critico ninguém. Eu vejo o tempo todo treinos sendo feitos em aglomerados e vai quem quer. Eu não fui. Então pronto, o Lula tá treinando em casa e tá super feliz. É isso aí, o Washington tá lá na academia e tá tudo certo, tá todo mundo feliz. Não seja o chato, porque no final tudo vai voltar ao normal e você vai continuar sendo o chato da pandemia, que queria criticar todo mundo porque as pessoas não deveriam ir e querendo tirar o juízo de valor de cada um. A pessoa julga, a mídia está aí, a internet é livre, inclusive, Claro, as operadoras da gente liberaram a internet para consulta sobre a Covid gratuitamente. Não precisa ter crédito para acessar sites do Ministério da Saúde e de outras fontes de informações oficiais. Acessem a Organização Mundial de Saúde, é gratuito de acessar. Quem quiser, vai. Quem não quiser, será amigo de todo jeito. Continue ouvindo a gente, que a gente vai falar mais de corrida. Tenda ou não tenda, a gente vai falar sempre.
Eita, eu acho que a gente conseguiu chegar aí nas considerações finais, aí, depois um tapa na cara com a luva sensacional desse aí. Eu acho que a gente consegue. Acho que a gente consegue filosofar aí no meio desses 55, 56 minutos de episódio do Papo Corrida número 24, meu velho. Número sugestivo, viu? Para quem não queria. Se tinha algum convidado que não queria pegar esse número, nós pegamos sem preconceito algum, Lidiane. Tiramos os convidados para ninguém se sentir excluído ou preconceito. A gente não ouviu para o número 24 sozinho. É isso mesmo, meu velho. E, meu velho, você já sabe, você confere o podcast Papo Corrida em todas as plataformas de podcast, no Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Break, Castbox, meu velho, tem aplicativo demais, meu velho, tem aplicativos. E se você não sabe utilizar aplicativo, com o meu amigo Lula Holanda, Carlos Beltrão, você já sabe, bicho. Você confere lá também no www.pernambucorunning.com.br. Tá pensando que é fácil? Não, meu velho. Se bobear, você encontra esse podcast até na radiola da sua mãe, do seu pai, da sua avó. Isso mesmo, a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Papo Corrida. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!